Outro tema muito cobrado também, e o CESP nos últimos anos tem explorado bem este tema. E por que o CESP tem explorado bem este tema? Por uma questão muito simples. O STF tem atuado bastante na modificação de interpretação deste tema. Então, os direitos fundamentais e as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Direitos fundamentais e cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são, como o próprio nome diz, cláusulas de pedra. Eles são institutos jurídicos que, de tão importantes que são, eles acabam estando protegidos dentro do texto constitucional contra a abolição. Então, eles não podem ser abolidos do texto constitucional. Então, uma cláusula pétrea, prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º, ela proíbe alguns institutos jurídicos de serem retirados da Constituição, porque eles são muito importantes. E dentre esses institutos que são considerados cláusulas pétreas e que não podem ser abolidos da Constituição, encontra-se os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Se você recordar, agora há pouco falamos, direitos e garantias individuais são espécie de direitos fundamentais. E a Constituição considerou os direitos e garantias individuais como sendo cláusulas pétreas, ou seja, eles não podem ser abolidos da Constituição. Então, o que a Constituição disse aqui? Nenhum direito individual pode ser retirado da Constituição. Ele pode ser modificado? Pode. Ele pode ser ampliado? Pode também. Ele pode ser diminuído ou reduzido? Pode. Então aqui estão as questões mais punks que têm caído nas últimas provas. Sim, ele também pode ser diminuído, desde que essa diminuição não descaracterize a sua essência. Então, ele não pode mexer no núcleo essencial do direito. Então, olha só que louco. Um direito individual é cláusula pétrea, não pode ser abolido. Ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado, ele pode ser diminuído. Mas quando eu for diminuir, eu não posso diminuí-lo ao ponto de descaracterizar a sua essência. Então, eu tenho que preservar o seu núcleo essencial. E esse é o movimento que nós temos assistido do nosso tribunal, principalmente do STF. Por exemplo, vamos tentar recordar duas situações aqui onde nós tivemos diminuição do direito individual sem a descaracterização da sua essência. Uma delas é no princípio da presunção de inocência. O STF entendeu que o indivíduo hoje, depois dele ser condenado na segunda instância, ele não precisa mais esperar o trânsito em julgado daquela sentença condenatória para iniciar o cumprimento da pena. Então, eu não preciso esperar o trânsito julgado para iniciar a pena. O que o Supremo fez com essa interpretação? Ela diminuiu o alcance da proteção da presunção de inocência. Diminuiu. E ele fez o quê? Ele ampliou, a invasão sobre o direito. Ele falou assim, olha, vamos diminuir aqui o direito de presunção de inocência. Tá? Sem descaracterizá-lo por completo. Outro exemplo aqui do STF também é a questão do aborto. No Brasil, o aborto é proibido. Por quê? Porque ele ofende o direito à vida. O que o Supremo decidiu agora? Não foi o pleno, mas foi uma das turmas. Estamos aguardando o pleno decidir também. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que era possível praticar o aborto até o 3º mês de gestação sem qualquer justificativa. Olha só que louco. Então, o que ele está diminuindo aqui? O direito à vida. Mas ele está diminuindo o direito à vida na concepção do Supremo sem descaracterizar a sua essência. Tá? Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, podem ser modificados, podem ser ampliados, podem ser diminuídos, só que no caso da diminuição não pode descaracterizar a sua essência. Show de bola? Tema super importante aqui acerca dessa parte introdutória dos direitos fundamentais.